Ou hoje, tudo ok, eu falo sempre bom dias, no plural, nas questões atemporais, como faz um filósofo fala, né? O mundo é a nossa representação, ok? Traz elementos importantes relacionados à educação física e os seus contextos analíticos, elásticos e as flexibilidades relacionadas ao campo educacional. É lógico, não falamos sobre educação física, falamos sobre elementos importantes que correlacionam aos fatores primordiais, ligados a várias questões que interligam e vão mediar nossos pontos que falamos. Pois bem, quando falamos sobre movimentos, olhamos a representação do mundo entre seus símbolos. Os seus campos simbólicos vai trazer significados diários constantes. Esses significados vão significar e vão ser ressignificantes a cada dia. Entre a nossa linhagem, entre o corpo e a sua história e as camadas sociais. Até coloquei um tema ali agora há pouco, ok? Motricidade, força motriz e classes. A ou B vai haver um movimento. Aonde nós queremos chegar em questão de movimento? Alguns falam, mas é lógico que tem um movimento. Mas saber a essência, o processo que ocorre desde manhã, ou seja, até a noite, até o nosso legado, é legal. Mas trazer com representação ao mundo. Lembro que um documentário que eu olhei, né, faz tempo, está até com outro celular. Agora, o que ocorreu? Eu vi que o próprio narrador falando sobre as abelhas. Sei que as abelhas têm as questões da néctar, né? Eu lembro que uma vez também eu participei de alguns lugares falando sobre o sabor da abelha, o sabor do mel que a abelha produz. Nos traz o fato importante: a linguagem, a coletividade e a objetividade entre grupo. Sei que há uma dificuldade muito grande. Nós olharmos empresas, por exemplo, a Elnis, que tempos atrás falavam que eu era um pouco delinquente em falar Elnis, falar fitness, porque é performance, o povo só quer a questão de estética, a teoria de Maslow, aí ficou essas questões criteriosas. Mas nos traz várias emendas importantes. Então veja bem, eu gostaria de falar de novo, logo, lógico, né? Sempre em questões importantes, o livro do o próprio Aristóteles, né? Sempre que eu falo em questões importantes, que ele fala que as observações e a prática e avaliações são noções internacionais, são meios, são alfaiates motriz que vão resultar alfândegas nos campos temporais. É lógico que entre os objetivos de dados, entrada e saída, ou seja, o campo econômico, nos traz um gênero, né? Em certo gênero, entre espécie, as formas, os discursos que são acolhidas diante da nossa necessidade, entre predicados, predatórios, teorias predatórias, ou seja, a maioria das vezes, como eu falei, a teoria submarina é o quê? É como aquela atividade que faz com, né, educação no contexto escolar, bem simples, que muitas vezes coloca tanta complexidade na filosofia e acabamos chegar na própria filosofia. Falamos tanto da sociologia, quem surgiu, quem criou a sociologia, e estamos expressando a própria sociologia e a própria anatomia, principalmente porque o nosso corpo tem várias articulações, uma articulação do cotovelo, a articulação da estrutura pélvica, a articulação pélvica, como eu falei, do quadril, a articulação da escápula, a articulação da coluna, que nos traz um sustentáculo relacionado
a sustentabilidade entre os conhecimentos. Ok? Então, como falamos sobre hipótese, as hipóteses não Hipócrates, embora a palavra hipótese pode ser algo similar, porque quando falamos de hipótese, falamos de quê? Deduções, intuições, né? Que vai trazer o quê? Pesquisas analíticas a cada dia no campo cotidiano. Então, o gênero é algo respectivo, algo particular, que é uma das dissertações relacionado às temáticas da época que eu frequentava o colegiado. Eu estou no meu tempo ocupado, no meu espaço respectivo, ou seja, entre as ocupações de cada um. Embora a ocupação possa ser uma terapia que eleva isso, embora a própria ocupação possa ser algo que possa atrapalhar, mas que ocupe isso, ou seja, que ocupe, ou seja, o corpo e a sua representação de mundo ligada à linguagem e desde pequeno ao novo, e o novo ao pequeno, embora já o novo e o pequeno nos traz uma consciência moral, ok? Vamos fazer um tipo de alongamento hoje. O alongamento fundamental hoje é este aqui, ó. Vamos fazer, ó, movimentos 1, 2, 3, 4. Colocamos a região da página para gravarmos aqui, ó. Embora, normalmente, quando a introdução ligada a Aristóteles, 1, 2, 3, 4. É tipo o Código Penal. É uma numeração 1500, 1000. Olha só, aqui, ó. É página 190, aí tem o 10, 21. São ciclas, nomenclaturas que mostram que foram que campos históricos, aqui, que são catalogações históricas. Você pode colocar, ver o livro aqui, Metafísica, faz algo importante. Vamos fazer aqui alongamento novo do trapézio. Coloca aqui na região do onde foi imprimido, esse movimento. Agora, ó, ombro. Ok? Hoje eu sempre estou querendo fundamentar mais a parte superior, porque alguns autores, como até o próprio Marcelino Brandão, falaram que a questão dominante maior que tem um homem, porque ele é tronco, mas depende muito. Já vi muitos jogadores de futebol já participaram comigo, não por causa do falo sobre a motricidade humana, às vezes pode ser até questão do tronco, a elasticidade, a escápula, fortalecimento. Não vai subestimar ninguém. Tem questões morfológicas e de estruturas etimológicas. Não tenta subestimar alguém pelos seus idiomas, suas falas errôneas e esses fatos, ok? Então nos traz o que? Hoje, movimentos, ó, que possam fazer, ó, aqui, ó, respirou, ó, agora, ó, movimento, ó, agora, ó. É bem devagar, só fazer o movimento aqui, porque eu estou treinando. Ó. Respira. Respiração, isso é oxigênio social. Não tem como falar sobre sociologia esportiva, ó. Oxigênio filosófico, ó. Oxigênio fisiológico, hein? Poder motriz. Clássicos ligado à motricidade humana. Análoga. Lembra que eu estava até de calça ali, eu bloqueei, eu estava de calça, se me desculpe, mas eu falei motricidade humana análoga, só para fazer o campo análise, ok? Dá uma olhada no tema, estava de boné, senão a Santiana tira o boné, ok? Obrigado, pessoal, aqui ó, Aristóteles, representação cultural, república, metafísica, entre as formas e as coisas, vou usar o termo zoológico, arcas e as suas demandas relacionadas aos campos respectivos de gênero, ok? Ó,